a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vá até o final dessa mensagem. Eu tenho certeza que Jesus nos chamou para liberarmos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu quero te pedir hoje, do fundo do meu coração, sinto muito a presença de Deus neste lugar, que você preste atenção nessa mensagem. Você que muito conhece Jesus, você que por muito tempo está na casa de Deus, ou você que também não conhece e não ouviu falar de Jesus, essa mensagem ela será um divisor de águas na sua vida. Creia nisso. Demonstre aquilo que você crê indo até o final dessa mensagem. Amém? Quem pode dizer amém? Eu, antes de liberar a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês nessa noite, eu quero falar um pouquinho daquilo que Jesus tem feito nesse lugar. Somos extremamente felizes, gratos por aquilo que Jesus tem feito no nosso meio. Ele nos deu o privilégio de ter um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde nós servimos pessoas que estão em condição de rua, pessoas que muitas vezes não têm um prato de comida para se alimentar. E nesse lugar, pela graça e pela misericórdia de Jesus, Ele tem dado essa oportunidade. Nós pregamos a palavra e depois de pregar a palavra, nós servimos uma refeição a essas pessoas carentes. Temos também aqui uma casa de recuperação chamada Resgate Vidas, onde nós temos capacidade para cuidar de 75 filhos, homens que o Senhor tem nos acrescentado para que a gente possa ministrar ao coração deles. Temos aqui também um projeto chamado Jardim de Deus. Pastor, o que é o Jardim de Deus? O Jardim de Deus é um projeto onde nós temos a capacidade de cuidar de 50 crianças com café da manhã, almoço e café da tarde. Antes de cada refeição dessa, nós também liberamos uma palavra da parte de Deus para o coração daquelas crianças. Você é meu convidado para vir a Rondonópolis qualquer dia desse, conhecer pessoalmente esses projetos. Você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado essa mensagem, você que tem sido participante dessa obra. Amém? Você é meu convidado. Venha para cá em nome de Jesus. E eu tenho dito, desde o começo do nosso trabalho na igreja online, que o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. E qual estratégia mudou, pastor? Antigamente, há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa. Mas nos nossos dias, evangelismo é compartilhar a mensagem de Cristo. Então compartilhe essa mensagem, compartilhe as suas listas de transmissões, compartilhe no seu Face, compartilhe essa mensagem nas suas mídias digitais, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ainda você será usado por Deus para alcançar outras pessoas. Como eu gosto de dizer, como Jesus me ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. E eu também vou te dar um tempo para você compartilhar. Eu vou compartilhar no meu e vou te dar um tempo para você compartilhar no seu. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Nós estamos aqui, o lugar onde a gente ministra as palavras é onde funciona o restaurante comunitário 5 Pães e 2 Peixinhos, é onde também é a nossa igreja, Igreja Batista Éden, aonde também nós temos uma casa de apoio. Pastor, o que é a casa de apoio? A casa de apoio é os meninos que se internam no resgate, eles passam 9 meses no tratamento lá. Depois de 9 meses no tratamento, eles recebem uma oportunidade na igreja para morar aqui, morar e recomeçar as suas vidas. Aqui nós temos homens que foram restaurados por Deus de volta ao mercado de trabalho, para a glória de Jesus. Temos também uma escola que se chama Escola O Chamado, uma escola onde 95% dos líderes da Igreja Batista Éden se formaram nessa escola. É um lugar onde tem formado profetas. Amém?
Hoje nós temos 3 alunos na escola. Alex de Lara, a lenda. Um dia você ouvirá a mensagem desse menino pelo Brasil. Pastor Zezito, oh glória! Gabriel São Paulino, aleluias! Hoje nossos 3 alunos da escola, homens que estão sendo forjados e treinados. Pastor, só tem 3 alunos nessa escola? Essa escola é para poucos. E a maioria que entra nela desiste. Porque nós temos treinado não homens para pregar um evangelho raso, mas nós temos treinado homens que vão estar dispostos a morrer por Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga amém. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o último versículo de 2 Coríntios. O som tá bom, Joeber? Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vou ler novamente. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos orar? Feche seus olhos. Amigo Jesus, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe as minhas iniquidades, Jesus. Sara o meu coração, Jesus. Sare o coração dessa geração. Amigo Jesus, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, clamamos por Tua presença, manifesta em nossa geração. Cura-nos, Jesus. Revela os Teus segredos escondidos ao nosso coração. Sara-nos, Jesus. Queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Estamos aqui para Te adorar, Jesus. Todo o nosso prazer é Te encontrar. Todo o nosso prazer é a Tua revelação em nós. Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Como Te amamos neste lugar. Como Te desejamos, Jesus. Não queremos ouro e nem prata. Não buscamos a glória dos homens. Mas só queremos a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Ei! Eu sei que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Mas também sei que é um Deus justo e fiel. Estabelece a Sua misericórdia, o Teu juízo entre nós, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, estou sentindo uma presença de Deus diferente nesse lugar hoje. Meu coração está cheio de temor e de tremor para liberar aquilo que Deus falou no meu coração. Mas esse versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 13, se você for pegar na minha Bíblia, onde eu costumo meditar na palavra de Deus, está escrito assim, ó: tudo que precisamos. Se eu fosse resumir essa palavra, se eu fosse dar um resumo dessa palavra, eu diria assim, ó, que o versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é tudo que nós precisamos no Evangelho. Paulo fala aqui da graça do nosso Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. E Paulo, ele declara algo, ele profetiza algo: esteja sobre todos vós.
Quando Paulo escreve essa carta, e ele guiado pelo Espírito Santo, como esse versículo tem segredos maravilhosos para nós. A primeira coisa que eu quero dizer dessa palavra de hoje é uma coisa muito simples e que a igreja muitas vezes se perde, se confunde. A primeira coisa que eu quero falar da Trindade, que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são três personalidades diferentes, três pessoas diferentes, para que você me entenda melhor. Mas ao mesmo tempo, por conta do amor de Deus no coração deles, eles se tornam um em unidade. Você precisa entender isso. Eles são três, mas ao mesmo tempo eles são um, porque o amor que há no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz como que eles se unissem para um propósito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos em amor para um propósito. E sabe qual é o propósito deste momento, da eternidade? Sabe qual é o propósito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? Pastor, o que é propósito? Todo o propósito gera trabalho. Então quando eu tenho um propósito, eu trabalho por esse propósito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu vou te contar um segredo para você que está me assistindo. Sabe qual é o propósito da unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Fala qual, bem forte. Qual, pastor? Você estabelecer sobre a sua vida a salvação eterna, estabelecer sobre a sua vida a paternidade do céu, estabelecer sobre a sua vida a comunhão e a intimidade com o teu Pai celestial. A Trindade Santa, poderosa, que governa todas as coisas, que coloca as estrelas na palma da mão e chama cada uma pelo nome, ela tem um propósito e ela trabalha firmemente por esse propósito. Você! Então entenda algo. Você que não se sente importante, você que pensa hoje em tirar a sua vida, você que muitas vezes olha para você e acredita que ninguém se importa com você, eu vou dizer algo: aquele que criou todas as coisas, aquele que por todas as coisas foram feitas através dele, e aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, eles trabalham em favor de você, e o propósito deles é se revelar a você. Que toda mentira do inferno caia por terra agora da sua mente, e você entenda que o propósito da eternidade, do céu, da glória de Deus, é roubar o teu coração. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas de mim que eu não nasci para pregar, eu nasci para cantar. Quem me conhece cantando sabe do que eu estou falando. Aleluias. E eu tenho uma canção que eu canto para Jesus, que ela diz assim: um dia o Senhor tocou no meu coração, e nesse dia o Senhor roubou a minha vida. Porque nesse dia que o Senhor tocou no meu coração, eu perdi todo o desejo pelo prazer das coisas da terra. Eu perdi todo o prazer no pecado. Eu perdi todo o prazer no dinheiro. Eu perdi todo o prazer nas coisas deste mundo. E o seu toque roubou de mim todo o desejo de conhecer algo além do Senhor. O Senhor roubou a minha vida, Jesus. Como eu te adoro, Jesus. Como eu sou grato a Ti, Jesus. Porque quando eu estava naquelas trevas tão densas, que eu não podia enxergar nem a minha própria mão, onde as esperanças já tinham acabado, onde os homens não acreditavam mais em mim,
aonde eu não tinha esperança, o Senhor me encontrou sujo, pecador e cheio de falhas, tocou no meu coração e roubou a minha vida. Eu te adoro, Jesus. O meu desejo é passar a eternidade prostrado aos seus pés. Nós chamamos deste lugar, Jesus. Entendemos agora o propósito da Trindade. Entendemos a unidade da Trindade. A segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre a Trindade é a respeito da nossa intimidade com Ele, da nossa intimidade com a Trindade, do nosso relacionamento com Deus. A igreja nos nossos dias, ela tem pouco entendimento sobre como se relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um em amor e em unidade, mas eles são três pessoas, três personalidades diferentes. Ouvimos pouco falar sobre isso. E eu preciso te dizer, hoje a mensagem não é, eu podia passar mais de horas falando sobre o relacionamento íntimo com cada ser divino dessa Trindade maravilhosa. Mas eu vou resumir em poucas palavras, e eu tenho certeza que você entenderá o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é muito simples, e a palavra de Deus fala que quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, eu estou já te trazendo o entendimento de como se relacionar e como é o relacionamento com a Trindade. Você vai entender. A palavra de Deus diz que quando Jesus morre na cruz, quando Ele ressuscita, Ele sobe aos céus e Ele clama ao Pai, Ele pede ao Pai que nos envie o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que acredita naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, todo aquele que acredita nisso, quando ele acredita, ele dá um sinal que ele acredita. Ele começa a andar como Jesus. E como Jesus fez lá em Mateus capítulo 3, quando João o batizou. Igreja, todo aquele que crê em Jesus, em sinal de que crê em Jesus, ele é batizado. Como Jesus foi, porque Jesus é um modelo, amém? E ele diz a João assim, ó: assim convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus fala assim convém cumprir toda a justiça, ele está falando é dessa maneira, é dessa forma que você receberá o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus foi batizado e ele se levanta das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de Jesus. Então todo aquele que crê e é batizado, o céu se abre sobre ele, e agora o Espírito de Deus vem habitar dentro dele, se une ao espírito do homem que estava morto por conta do pecado do primeiro Adão, e essa união traz a nós a nova natureza. Deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então o primeiro relacionamento com a Trindade que eu quero te explicar, que o seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com Ele é a comunhão com o Espírito Santo dentro de nós. Escute isso. Paulo fala que para que venha sobre nós a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então eu estou falando primeiro sobre a comunhão com o Espírito Santo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com o Espírito de Deus, que veio habitar dentro de nós, ele começa dentro de nós. Por isso que não existe desculpa para a falta de tempo em nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, agora, através do seu Espírito,
habita dentro dos homens que creem. E nos traz uma nova natureza poderosa para vencer o pecado. Essa é a diferença da nova para a velha aliança. A velha aliança, Deus estava sobre o homem. Na nova aliança, a graça de Jesus nos alcançou e trouxe Deus para dentro de você. E pastor, como é essa comunhão com o Espírito Santo? Essa comunhão com o Espírito Santo é a voz de Deus dentro de você. Tudo no Evangelho de Cristo começa em um relacionamento com o seu Espírito glorioso, que agora habita dentro de uma casa, não feita por mãos de homens, mas feita por Deus, eterna nos céus, você e eu. E esse Espírito que vem habitar dentro de você, ele traz uma carga eterna. E esse Espírito se comunica com o seu Espírito. Esse Espírito, igreja, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você, ele vem com toda a natureza de Deus. Pastor, o que é a natureza de Deus? Com todas as qualidades que existe no Deus da eternidade. Ele vem com a santidade de Deus. Ele vem com os ministérios da eternidade do reino de Deus. O apóstolo, o evangelista, o mestre, o pastor, o profeta. Ele vem com todos os dons. O Espírito Santo de Deus, quando vem habitar dentro de nós, Vinícius, ele vem com todos os dons. O Espírito Santo de Deus está pronto antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus disse assim, entenda algo: está consumado. Por isso que Jesus consumou toda a obra redentora na cruz. Porque quando ele morre pelos nossos pecados, quando ele sobe aos céus e clama para que o Espírito viesse morar dentro daqueles que creem e são batizados, o Espírito de Deus, santo, perfeito, a terceira pessoa da Trindade, ela vem habitar dentro de você com toda a glória do Deus eterno. Ah, igreja, você, igreja, a igreja do Brasil precisa entender aquilo que ela carrega. Ela carrega o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito da verdade, aquele que quer transformar o seu choro em pranto. E o Espírito, igreja, ele tem algumas funções nesse relacionamento. E uma das maravilhosas funções do Espírito Santo de Deus na nossa comunhão com Ele, escute isso: existe como eu dizer que não consigo ter tempo para orar? Existe isso, igreja? Não. O Espírito de Deus habita dentro de você. Escute isso: quando você se relaciona com o Espírito Santo que habita dentro de você, ele começa a transmitir toda a natureza de Deus que está nele para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. É isso que nós vamos entender hoje. Como fazer essa transferência, como nos comunicar com esse Espírito que habita dentro de nós. Mas antes de eu explicar para você como ter essa comunhão e como ter essa transferência de todo o poder glorioso do Espírito, de todo o conhecimento que há nele, para dentro de nós, eu preciso dizer de uma função do Espírito. O Espírito de Deus que habita em você, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Escute isso: quem te convence do que você está fazendo errado não sou eu, não é nenhum pregador. Quem te convence da sua rota, do seu caminho errado, do seu pecado, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Se você não se relaciona com Ele, se você não gasta tempo na comunhão com Ele, se você não se inclina
as coisas do Espírito durante o seu dia, jamais você conseguirá ser convencido dos seus caminhos maus. Por isso que nesses dias existe uma geração de um coração endurecido, acostumada a colocar a culpa dos seus problemas em outras pessoas. Quando eu coloco a culpa dos meus problemas em outras pessoas, eu estou dizendo assim: tudo que eu plantei, não fui eu que plantei. Porque a igreja, entenda algo: o que você está colhendo agora é fruto daquilo que você plantou. Então, quando você tem um íntimo relacionamento com esse Espírito que habita dentro de você, você para de achar culpados e começa a andar em profundo arrependimento, reconhecendo quem você é. Aleluias. Sabe por que a sua vida não tem mudado? Sabe por que a sua vida não sai do lugar? Sabe por que você foi batizado e até recebeu o Espírito Santo, mas nada acontece de diferente na sua vida? Fala: por quê, pastor? Nossa, ressuscita, igreja. Fala: por quê, pastor? Porque você passa mais tempo no Netflix, você passa mais tempo no Facebook, você passa mais tempo no Instagram, você passa mais tempo correndo atrás do dinheiro, você passa mais tempo vendo pornografia, você passa mais tempo falando mal da vida dos outros, você passa mais tempo buscando qualquer coisa transitória, terrena, diabólica e passageira, do que se relacionando com o Deus que morreu por você e veio habitar dentro de você. Tem uma coisa que Deus não muda. Na verdade, Deus não muda, mas tem uma coisa que Ele respeita profundamente, que é o seu livre arbítrio. Para Ele vir habitar dentro de você, Pedro diz que tem que ter uma boa consciência, que o batismo é uma boa consciência daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. O que Cristo é e o que Cristo fez: Cristo é o nosso Salvador, morreu pelos nossos pecados, clamou ao Pai que Ele nos enviasse o Espírito de Deus. Quando eu vou ser batizado, eu preciso ter essa consciência. E aí o Espírito, respeitando o meu livre-arbítrio, vem habitar dentro de mim. Porque Deus sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas quando o Espírito vem habitar dentro de você, Ele deixa, mesmo habitando no teu espírito, mesmo ressuscitando o teu espírito, mesmo te dando uma nova natureza, Ele perdeu os atributos divinos de Deus dentro dele, igreja? Perdeu? Não. Ele continua respeitando o seu livre-arbítrio. Ele continua respeitando. Então, se você não ora, se você não busca encontrá-lo todos os dias, se você não busca inclinar para as coisas do Espírito todos os dias, mesmo tendo o Espírito habitando dentro de você, nada vai acontecer. Porque negligenciamos todo o sacrifício de Jesus na cruz. Deus Pai é tão bom, que quando Ele envia o Espírito Santo para dentro de nós, Ele traz o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele traz com Ele uma linguagem real e celestial. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz que esse Espírito, que Deus deixou oculto a sabedoria das potestades, dos poderosos. Qual sabedoria que Deus deixou oculto? Deus deixou oculto a sabedoria que estava oculta com Ele antes da formação do mundo. O plano do propósito redentor e salvador de Jesus Cristo de Nazaré. O diabo não conhecia o plano de Deus. Mesmo antes da queda, que ele era um anjo de luz,
um anjo de luz. A palavra diz que Lúcifer era um anjo de luz. Ele não conhecia os propósitos de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, Zezito? Porque entre Deus Pai, fala comigo forte, entre Deus Pai, entre Deus Filho, entre Deus e Espírito Santo, existe uma linguagem real. Fala comigo. Existe uma linguagem real. E essa linguagem, igreja, o que você está falando, pastor? Eu fazia um trabalho na tribo indígena aqui em Rondonópolis, nos Borolos. E muitas vezes eu chegava lá e foi lá que eu aprendi isso. E quando eles queriam falar algo que eu entendesse, eles falavam em português. Quando eles queriam falar algo que eu não entendia, eles falavam na língua deles. E eu não entendia nada. E foi exatamente assim, na eternidade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo deixou oculto o plano perfeito de salvação que estava sobre Jesus, de Lúcifer e todos os anjos caídos. Porque entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existia uma linguagem. Existe uma linguagem. E agora esse Espírito veio habitar dentro de você que crê. E Ele trouxe com Ele essa nova linguagem. Essa nova linguagem que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. Aquele que ora em outras línguas não edifica a igreja, mas edifica a si mesmo. Igreja, entenda algo. Quando eu começo a orar em outras línguas, hora após hora, eu não estou dizendo a língua dos anjos, eu não estou edificando a igreja, não, eu estou edificando a minha fé. Porque em Judas 1:20 diz que a oração no Espírito edifica a minha fé. Então quando eu oro em outras línguas, quando eu oro a linguagem eterna de Deus que veio habitar dentro de mim, hora após hora, eu estou edificando a convicção que Jesus morreu pelos meus pecados e Deus veio habitar dentro de mim. E além de edificar a minha fé, eu posso andar em comunhão com o Espírito Santo de Deus por onde eu andar e o que eu quiser fazer. Porque Paulo diz que aquele que ora no Espírito, o seu entendimento fica infrutífero. O que é isso, pastor? Eu posso orar em outras línguas assistindo um filme. Eu posso orar em outras línguas tendo comunhão com o Espírito Santo, dirigindo o meu carro. Eu posso orar em outras línguas tomando banho. Eu posso orar em outras línguas andando na rua. Eu posso orar em outras línguas aonde eu estiver, porque Paulo também disse: orai sem cessar. Igreja, a oração em línguas, quando eu oro em outras línguas, eu estou tendo muita fé, porque eu estou falando algo que eu não entendo, algo que eu não compreendo, algo que eu não sei o que é, mas olha o tamanho da minha fé. Eu sei que eu estou me relacionando, comunhão com o Espírito de Deus dentro de mim. E a oração em línguas, igreja, como eu gosto de dar esse exemplo, ela faz o download de todos os benefícios do Espírito de Deus dentro de mim, para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Você está entendendo? Por que eu digo que nesse versículo 13 tem tudo o que eu preciso para o Evangelho? E Deus me traz, igreja, Deus me traz ferramentas simples. Pastor, o que eu preciso para mudar a minha vida? Quem quer saber, diga glória a Deus. Você precisa crer, ser batizado, receber o Espírito Santo,
começar a orar em outras línguas, e orar em outras línguas mais que todos os homens juntos. Igreja, quando eu falo que quando eu oro em outras línguas, eu estou fazendo um download do Espírito Santo para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo. No Espírito de Deus eu tenho todos os dons, eu tenho todos os ministérios e todos os frutos do Espírito. Já está tudo pronto. Agora, quando eu passo a minha vida, sou batizado e passo a minha vida não usufruindo desse dom e não me relacionando com o Espírito Santo da verdade, não fortalecendo a minha fé, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Que fé, pastor? A fé que Jesus morreu na cruz e que Deus veio habitar dentro de nós pelo teu Espírito. Mas quando eu passo a maior parte do meu tempo não tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu não sou convencido dos meus pecados, eu não sou convencido das minhas falhas, eu não sou convencido dos meus erros, eu não ando em arrependimento. Quando eu não ando orando em outras línguas, hora após hora, quando eu não ando orando em outras línguas sem cessar, eu ando na vaidade dos meus pensamentos. Você e eu fomos criados para um simples propósito: se relacionar com o Deus que morreu por você e veio habitar dentro de você. Mas esse Deus precisa que todos os dias você entregue a Ele o seu livre-arbítrio. Você precisa se inclinar a esse Deus todos os dias. Igreja, entenda isso. Porque se você não se inclinar a esse Deus todos os dias, igreja, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Espírito Santo. Ou o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou eu te amo, Espírito Santo. Porque aonde eu estiver, esse Espírito, por conta do sacrifício de Jesus, esse Espírito Santo de Deus estará dentro de mim até a consumação dos séculos. Sabe qual é o seu problema? Você que está me assistindo, sabe qual é o seu problema? É que você vive como que se Jesus não estivesse, ou não existisse, ou não estivesse morrido na cruz. Quanto mais ressuscitado, você gasta tempo com tudo, coloca os seus pensamentos e a sua comunhão em todos os lugares terríveis e tenebrosos que o diabo tem oferecido para você. Porque quando você não decide orar em outras línguas, hora após hora, edificando a sua fé e tendo comunhão com o Espírito de Deus que habita em você, quando você não decide pela comunhão com o Espírito Santo, quando você não escolhe pelo relacionamento com o Espírito de Deus que habita em você, sabe o que acontece? Fala bem forte: o que, pastor? O diabo te acha. Porque o diabo, ele não espera que você decida por ele. O diabo não espera e não respeita o seu livre-arbítrio. É só você não orar, é só você não se inclinar para as coisas do Espírito, que ele te acha para matar, roubar e destruir a sua vida. Pastor, é o ladrão que mata, rouba e destrói. Sim, é o ladrão. Jesus disse que era o ladrão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quem ensinou o ladrão a matar, roubar e destruir? Foi Jesus? Claro que não. Foi o diabo. Porque desde o princípio ele é homicida, pai da mentira, destruidor. Você tem entendido? Está tudo pronto dentro de você.
Tudo que você precisa é se relacionar com esse Espírito. Tudo que você precisa é se entregar a esse Espírito que habita em você. Tudo que você precisa é entregar no altar de sacrifício o seu livre-arbítrio. E gastar tempo orando e orando. Para me dar continuidade a essa palavra. Quem está entendendo sobre o relacionamento com o Espírito Santo da igreja? Você entendeu? Para me dar continuidade nessa palavra, eu preciso dizer isso para você. Jesus falou que nós iríamos orar em outras línguas. Porque tem muita gente que diz assim, não existe oração em línguas. Jesus não falou sobre isso. Jesus falou sim. Em Marcos capítulo 16 ele disse assim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Expulsarão demônios e falarão em outras línguas. Escute isso. Para você também que acredita que a oração em línguas é só em um momento que você sente alguma coisa e algo te domina e você não se controla e ora em outras línguas. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E vou mais além. Aonde você sente, os seus sentimentos não estão no espírito. Os seus sentimentos estão na alma. E o Espírito Santo se une à sua alma ou ao seu espírito? Ao espírito, porque ele é espírito. E ele se comunica com o seu espírito. Então, para orar em outras línguas, você não precisa sentir nada. Para orar em outras línguas, você não precisa ser tomado e começar a falar em outras línguas. Para orar em outras línguas, você só precisa decidir abrir a sua boca e orar. Você que foi batizado, você também não precisa receber algo de homens, porque já está dentro de você. Você só precisa crer e deixar fluir de dentro de você. Seja destravado e toda mentira do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus, na sua mente. E que a partir de hoje você seja um praticante do download espiritual, da transferência daquilo que já está pronto para aquele que está ferido, e seja transformado pelo poder de Deus. Aleluias. Quem entendeu sobre a comunhão com o Espírito Santo? Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluias. Quem entendeu, diga graças a Deus. Eu disse aqui que a função do Espírito é nos convencer do pecado. Amém, igreja? Amém? E a nossa primeira parte dessa mensagem foi de como se relacionar com o Espírito Santo. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? E agora eu vou dar um segundo passo nessa mensagem. E para fazer a transferência para o nosso relacionamento agora com Jesus, amém? Amém? Nós entendemos no começo dessa mensagem que eles são 3 pessoas, 3 personalidades, mas ao mesmo tempo eles são um. E trabalham em um propósito, que é eu e você. Quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo a função do Espírito? E para fazer essa transferência eu preciso dizer isso. Nos nossos dias, a igreja ora assim: Espírito Santo, derrama o seu amor sobre a igreja. Deixa que eu prego e convenço as pessoas. Está errado. A função da igreja é amar as pessoas. Eu, como igreja, preciso amar as pessoas como Jesus amou. Amém, igreja? Essa é a ordem de Jesus para nós, que nós devíamos amar uns aos outros como Ele amou. João capítulo 15. Não é o Espírito que vai amar as pessoas na nossa vida, mas somos nós encarregados de amar as pessoas, de suportar as pessoas, de aceitar as pessoas como elas são. E a função do Espírito é de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo.
Mas nos nossos dias, nós invertemos isso. Invertemos ou não invertemos, igreja? Mas quando eu começo a me relacionar com o Espírito Santo, Ele começa a me convencer do pecado. Quando eu começo a me relacionar com Ele pela oração em línguas, Ele começa a me dizer quem eu sou. Ele começa a dizer os meus problemas. Ele começa a imprimir o meu ministério, aquilo que Ele me chamou para fazer. E Ele começa a me guiar, uma outra função do Espírito. Ele me começa a me guiar a toda verdade. Pastor, quem é a verdade? Jesus disse assim um dia: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tenho um relacionamento com o Espírito, quando eu ando em comunhão com o Espírito, Ele anda me convencendo de quem eu sou. Ele revela os meus pecados, Ele revela a minha podridão, e aí eu me arrependo de quem eu sou. E aí eu confesso os meus pecados, como João disse em 1 João capítulo 1. E quando eu reconheço quem eu sou, quem está entendendo como o Espírito Santo te guia, Jesus? Quem está entendendo, igreja? Sabe como que Ele te guia, Jesus? Te mostrando quem você é. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, não tem como Ele te mostrar quem você é. Não tem como você se arrepender. Não tem como você reconhecer o seu pecado. E sem reconhecer o seu pecado, e sem você se arrepender, sem confessar quem você é, você jamais terá a verdade. Você jamais terá aquele que é poderoso para te libertar de todo pecado. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu encontro a graça de Jesus. Eles não estão entendendo, Espírito Santo, mas eles vão entender. Eu vou falar de novo. Quando eu declaro, quando eu entrego o meu livre-arbítrio e começo a orar em outras línguas e me entrego totalmente à comunhão com o Espírito Santo, eu encontro a graça do nosso amado Jesus Cristo. Pastor, que é isso, pastor? Me explica. O que é graça? O favor não merecido de Deus para com os homens. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos a condenação de Satanás e seus anjos. Estávamos separados da glória de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados por conta do pecado do primeiro Adão. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos achou do jeito que nós éramos. E isso é a graça. Ela nos aceita do jeito que eu estou. Por isso que quem se relaciona com o Espírito Santo não tem problema em reconhecer os seus pecados, porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós entendemos que Deus nos acha e nos aceita pecadores. Fala, por quê, pastor? Porque Ele sabe quem Ele é, aquele que é poderoso para desfazer todo o pecado em nós, aquele que é poderoso para remover as trevas de dentro de nós. Igreja, o Espírito Santo me convence. O meu relacionamento com o Espírito Santo é para que Ele me convença do meu caminho errado. E depois que Ele me convence, eu reconheço quem eu sou. E quando eu declaro no mundo espiritual os meus pecados, por isso eu preciso dar nome aos meus pecados. Quando eu confesso os meus pecados publicamente, Ele, o poderoso, o que ama os pecadores, porque a religião tem dito que os meus pecados me separam de Jesus, mas Jesus disse assim um dia: eu não vim para os sãos,
Eu vim para os pecadores. O meu relacionamento com Jesus está firmado na graça de Jesus. Não é pelos meus méritos ou pelos meus merecimentos, mas é pelo favor que Ele fez por mim, mesmo que eu não merecia. É pelo seu sacrifício na cruz, que agora Ele me aceita pecador. Para me deixar do mesmo jeito? Não. Porque Ele disse, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou traduzir. A graça nos aceita do jeito que nós somos. A graça, que é a verdade, que é Jesus, me aceita do jeito que eu sou. Quando eu reconheço os meus pecados. Quando eu reconheço que sou pecador, dando nome aos meus pecados. A graça me encontra. A verdade me encontra. Começa a tocar na minha alma, no meu corpo e no meu espírito. E começa a me libertar de tudo aquilo que me domina. Porque Jesus, no relacionamento com o homem, dentro da Trindade, Ele é o único que tem um corpo, uma alma e um espírito, como eu e você. E é muito fácil identificar o momento que Jesus chega. Quando Jesus chega em um ambiente, os nossos olhos derretem em lágrimas. Nós não conseguimos ficar em pé. A nossa garganta dá um nó. E eu tenho certeza que um dia você já recebeu o toque de Jesus. E é o toque de Jesus na tua alma que cura as feridas que foram feitas em você. Porque o real problema em você não é o pecado que aflora, mas o real problema em você é as feridas feitas pela vida e pelo inferno na sua alma. As feridas feitas na sua alma, o abandono paterno, o abuso sexual, a rejeição, os medos e os traumas da sua alma refletem no seu corpo o pecado. E quando você começa a se relacionar com o Deus Espírito Santo através da comunhão com Ele, dentro de você, Ele começa a tirar para fora aquilo que está ferido. Você começa a confessar os seus pecados. Aí vem o Deus libertador, que tem um corpo, uma alma e um espírito. Através da sua graça redentora, Ele te toca, te cura e te liberta. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua curando, restaurando e fazendo tudo novo. O propósito da Trindade é você. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te fazer de novo. Ele quer se encontrar com você. Pastor, isso não está na Bíblia, pastor. Jesus está no céu, assentado à destra de Deus, governando tudo, é verdade. Mas em João 14, Ele deixou um segredo poderoso. João 14, Ele diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Ele diz assim, ó: e eu, Jesus, virei a Ele e me manifestarei a Ele. Igreja, quem se relaciona com o Espírito Santo sabe que existe encontros profundos com Jesus. Igreja, mas existe um problema aqui. Um problema que tem assolado o relacionamento da igreja com Jesus. Eu vejo até muitas vezes uma igreja que ora em outras línguas. Eu vejo até muitas vezes uma igreja que jejua, que lê a Bíblia. Mas eu vejo uma igreja que quando ela precisa manifestar a graça de Jesus para ter o relacionamento com o Deus Filho, ela não manifesta. O que você está falando, pastor? O que é graça? Deus aceitando os homens do jeito que eles são, para eles ficarem do mesmo jeito? Não, para transformá-los de glória em glória. E aqui nos nossos dias,
como igreja, vivemos um problema. Oramos em outras línguas, hora após hora. Se inclinamos para o Espírito, até confessamos nossos pecados. Mas quando precisamos manifestar a graça de Deus com as pessoas, anulamos a graça de Deus. Pastor, como que eu anulo a graça de Deus? Quando eu não aceito as pessoas do jeito que elas são. Quando eu não perdoo as pessoas, eu anulo a graça de Deus. Eu estou dizendo assim, ó, se Deus não perdoou ela, Ele não pode me perdoar. Por isso que eu não perdoo. Quem está entendendo, igreja? Quando eu falo mal de alguém, igreja, quando eu falo mal de um político, quando eu falo mal de um pastor que tem uma integridade bagunçada, quando eu falo mal de um pedófilo, quando eu julgo alguém, eu estou andando na graça de Deus, de Jesus? Não. Está entendendo, Joab? Quando eu abro a minha boca, igreja, o que é graça? Aceitar as pessoas do jeito que elas são. O que é o contrário de graça? Desgraça. E a minha pergunta para você é muito simples: a sua boca está cheia de graça ou cheia de desgraça? Porque aquilo que fala a língua é o que está cheio o coração. Se no seu interior você se relaciona com o Espírito Santo, a sua boca está cheia de graça, porque você tem confessado os seus pecados e tem encontrado aquele que te liberta. E aquele que te liberta é compassivo, cheio de misericórdia e cheio de amor incondicional. E quanto mais você se encontra com Ele, mais santo e santificado você fica, mais misericordioso você fica, mais compassivo você fica, mais cheio de graça você fica. Por isso que a Batista Éden tem uma porta aberta e aceita todos do jeito que eles são, quantas vezes for preciso. Mas tem uma coisa que nós também fazemos todas as vezes que aceitamos as pessoas. Fala o que é, pastor? Falamos para ela a verdade, inegociavelmente. Dizemos para ela o caminho, a vida e a verdade. É verdade ou não é, meus filhos? É verdade ou não é? Então, quando alguém fere o seu rosto e você não oferece a outra face, você está andando no relacionamento com Jesus, na graça de Jesus. Quando alguém te rouba e você vai no CISC, dá queixa, você está andando na graça de Jesus, igreja? Quando alguém fala mal de você e você revida falando mal dessa pessoa, você está andando na graça de Jesus, igreja? Não! Igreja no Brasil, se arrependa! Só existe um juiz e um legislador: Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu e você queremos ser juiz, julgando as pessoas, queremos o lugar de Jesus. E estamos com o mesmo sentimento, com o mesmo problema do nosso pai, Satanás, que cria o trono de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda o que o Espírito diz à igreja. Entenda isso, igreja. Quem anda se relacionando com o Espírito Santo, anda em arrependimento, convencido do seu caminho mau, confessando quem Ele é, e encontrando Jesus, sendo santificado de glória em glória, e derramando a graça de Deus em cima de todos os homens, aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Agora escute isso: se você anda em desgraça na sua boca, da vida de outras pessoas, independente de quem seja, é porque o seu coração
não tem entregado o livre-arbítrio para o Espírito de Deus dentro de você. Você não anda na comunhão com o Espírito Santo. Se você até anda na comunhão com o Espírito Santo, mas não consegue amar as pessoas e derramar a graça de Deus sobre as pessoas, você não tem andado no seu relacionamento com Jesus. E escute isso. Agora nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus. E aqui diz assim, ó, graça de Jesus. Fala comigo, graça de Jesus. Fala forte, graça de Jesus. Comunhão com o Espírito Santo. E o amor de Deus esteja sobre nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos entender? Olha o que Jesus disse um dia. Que quando Ele voltar, muitos se achegarão a Ele e dirão: eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu fiz milagres de prodígio em Teu nome. E Jesus dirá assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Pastor, o que é isso? É muito simples de entender sobre o amor de Deus. E hoje nós entenderemos toda a plenitude do amor de Deus. Amém? Dentro do que eu preguei até agora, Deus é amor ou Deus é ódio? Deus é amor. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é amor. Mas, deixa eu te falar algo. Está tudo disponível para você, está ou não está? Está tudo pronto para você conhecer Ele, andar em santificação, cheio dos frutos do Espírito. Todo o seu ministério está pronto com o Espírito Santo. Todos os dons estão no Espírito Santo. É só você entregar o seu livre-arbítrio e ter comunhão, intimidade com o Espírito e com Jesus. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? O amor de Deus está estabelecido. Está ou não está? Está ou não está, igreja? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você negligenciar tudo isso que foi feito por você, não orando, não buscando conhecer Jesus, o que vai acontecer com você? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Tá faltando amor aí para Deus, igreja? Tá, igreja? Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15? Que depois de que todos os inimigos tiverem sido vencidos, que Jesus nos entregará ao Pai. Amém, igreja? Mas Ele vai entregar quem para o amor do Pai? Quem, igreja? Para quem que Jesus vai entregar o Pai e o amor do Pai? Para aqueles que nessa vida decidiram crer no Espírito Santo de Deus, crer em Jesus, crer que Ele morreu, crer que Ele trouxe o Espírito para dentro de nós. Jesus vai entregar o amor do Pai, vai entregar ao Pai aqueles que decidiram viver nessa vida usufruindo do que Jesus fez na cruz. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo? Olha João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute isso. Deus amou o mundo para que todos não perecessem. Foi, igreja? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que não pereça aqueles que creem. Sabe quem será entregado por Jesus a Deus e vai viver o amor de Deus na plenitude eterna? Fala, quem, pastor? Quem decidir renunciar o inferno e crer no unigênito Filho de Deus. E crer, igreja, não é palavras.
Crer é orar em outras línguas, hora após hora. Crer é andar na comunhão com o Espírito Santo, confessando seus pecados, derramando graça, amor incondicional, se encontrando com Jesus, para que quando Ele voltar, porque Ele está Salvador agora, enquanto você está me ouvindo, Ele está Salvador, mas Ele voltará como juiz, e só vai experimentar do amor de Deus na eternidade quem decidiu por esse amor aqui, agora. Se você não decidir em crer em Jesus, você continuará padecendo. Ah, pastor, eu creio em Jesus. Eu creio, pastor. Mas eu passo o dia inteiro vendo pornografia. Você não crê em Jesus, filhão. Porque você não se relaciona com o Espírito Santo. Porque se você estivesse se relacionando com o Espírito Santo, Ele estaria convencendo você do seu caminho mau. Você estaria confessando seus pecados e estaria se encontrando com Jesus. E sendo liberto de glória em glória. Quem está me entendendo, igreja? Pastor, eu creio em Jesus, pastor. Eu creio e até estremeço, mas eu não oro. Você não crê. Quem crê, entrega o seu livre-arbítrio a Ele. Quem crê, sabe que no final dessa vida, terá a vida eterna com Ele, ou fogo eterno sem Ele. Um lago de fogo, que vai comer e queimar aqueles que não creram eternamente. E quem sabe que no final de tudo isso existe esse julgamento e esse dia, ele não leva uma vida de qualquer jeito. A prioridade dele é o relacionamento com o Deus que habita dentro dele. A prioridade dele é Jesus. Quem está entendendo essa palavra, Deus? Quem está entendendo claramente o relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ficou clara essa mensagem, igreja? E a minha pergunta é, para você que entendeu essa mensagem, você tem crido em Jesus? Você tem orado quantas horas por dia? Você tem se inclinado para as coisas do Espírito? Você manifesta Jesus nas suas ações? A sua boca é cheia de graça? Faça uma avaliação de você. Se você tem uma boca cheia de desgraça da vida dos outros, se você é preso e dominado pelas paixões desse mundo, se a sua boca é cheia de desgraça da vida de outras pessoas e a sua mente carregada de desejos desenfreados dessa terra, você não crê em Jesus. E o que te aguarda é o fogo do inferno. Mesmo tudo estando liberado para você, mesmo tudo estando pronto para você. Pastor, eu percebi que eu não criei. Essa palavra mexeu comigo. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se arrepender. Eu vou dizer de novo. Você precisa se arrepender. E arrependimento não são lágrimas. Arrependimento é mudança de rota. Se você não orava, agora você vai orar. Se você falava mal da vida dos outros, você vai confessar. Se você não derramava graça sobre as pessoas em amor incondicional, agora você vai derramar. Se você não se encontrava com Jesus, você vai lutar todos os dias para se encontrar. Pastor, eu não tenho força, eu já tentei. Então dê um primeiro passo hoje. Qual é o primeiro passo, pastor? Fique de pé onde você estiver, reconhecendo que você tem preferido o inferno às coisas de Deus, que você prefere passar e gastar tempo com as coisas da terra do que se relacionar com o Deus que habita dentro de você. Que eu quero orar por você aonde você estiver. Pastor, qual será a oração? Que o fogo de Deus, que a chama do avivamento que tem queimado dentro de nós neste lugar te alcance. Que Jesus te toque aonde você estiver, te curando fisicamente, para que você creia nessa palavra. Você que se arrepende, fica na posição de receber, que eu quero orar por você. Amigo Jesus,
Nós te adoramos neste lugar. Essa palavra não é minha, Jesus. Ela é tua. Batiza ela com teu fogo. Incendeia o coração dos teus filhos, Pai. Pai, incendeia, Pai. Batiza essa palavra com teu fogo, Jesus. Aonde o Senhor encontrar corações arrependidos, meu amigo, toque agora na alma, no espírito e no corpo, trazendo cura, restauração, quebrantamento novamente. Batiza os corações arrependidos, Jesus, com uma fome jamais vista da tua presença nesses dias. Muitos têm dito que não há mais solução para a minha geração, mas um dia o Senhor disse que aquilo que é impossível aos homens é possível àquele que crê em ti. Aonde abundou um pecado, superabundou a tua graça. Toca, Jesus. Cura, em nome de Jesus. Agora. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Você que essa palavra falou com você. Você que essa palavra mexeu com o seu coração. Seja um evangelista dos seus dias. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém.